Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu vou responder algumas perguntinhas e curiosidades que vocês postaram lá no meu Instagram Psico na Vitrine. Então, para você participar também desse quadro, já me segue lá no Instagram. Bom, me perguntaram se na faculdade eu já sabia que queria seguir com a psicologia da moda ou eu foquei mais na clínica. A minha relação com a psicologia foi bem conturbada, digamos assim. Eu pensei em desistir do curso várias vezes porque eu não me identificava tanto. E a clínica e a psicologia da moda foram coisas que apareceram lá no final do curso. Então, no início, eu pensei em seguir a neuropsicologia porque eu gostava muito. A neuropsicofisiologia, que é muito legal também. Eu gostava muito dessa parte da anatomia e tal, então eu pensava em seguir por essa área, primeiramente. E aí depois vieram as matérias mais específicas, eu não fui me identificando muito, mas quando apareceu a psicanálise eu me apaixonei perdidamente. Nessa época eu nem sabia que existia a possibilidade da psicologia da moda. Eu fui descobrir isso depois que eu fiz um estágio. Eu fiz um estágio em Balneário, onde tinha a faculdade dos designs, né? Então era um campus diferente do daqui de Itajaí. E lá nas bibliotecas tinha muitos livros de moda e eu encontrei o livro chamado A Moda Imita a Vida e fiz meu TCC sobre a moda e a psicanálise, mas na época eu não achei tanto conteúdo sobre o tema. Eu fui descobrir sobre a psicologia da moda só mais lá pra frente. Então, no início, eu não pensava nem na clínica e nem na psicologia da moda, mas isso foi se concretizando lá no final e que eu entendi que fazia sentido pra mim. Adorei essa pergunta. Uma pessoa completamente leiga e que não tem vontade de trabalhar com a psicologia da moda pode participar do grupo de estudos? Pode. Aqui ela tá perguntando sobre o grupo de estudos de psicologia da moda. E sim, você pode participar, porque eu vou falando um pouquinho sobre a introdução de alguns temas. Então, antes da gente abordar alguns textos, eu dou uma leve organizada, assim, em alguns termos da psicanálise. Então, nesse primeiro grupo, tinham várias consultoras de imagem que nunca tinham ouvido falar sobre a psicanálise ou aprofundado na psicanálise de forma geral. Então, alguns termos e algumas coisas a gente vai revisitando. Então, se você tem interesse, é super tranquilo. Uma pergunta que eu recebo muito também é se estudantes podem participar do grupo de psicologia da moda. E sim, vocês podem participar do grupo de estudos, porque a gente vai dando uma revisitada em vários temas. Então a gente começa com a introdução, falando de alguns aspectos bem introdutórios da psicologia, depois a psicanálise com a moda. É bem tranquilo, gente. E quanto mais pessoas, melhor, porque a gente vai tendo debates muito interessantes. Então vocês podem participar sim do grupo de estudos de psicologia da moda, porque dentro dele a gente vai passando por várias fases e explorando aí vários saberes que vocês com certeza sabem ou têm interesse em perguntar, em se aprofundar nessa área ou simplesmente conhecer uma área que é tão incrível quanto a psicologia da moda e também a relação com a psicanálise no meio de tudo isso. Então, se você tem curiosidade, tá liberado para qualquer pessoa participar do grupo, porque é muito legal essa interação. A próxima pergunta foi se existe alguma situação em que o psi pode e deve quebrar o sigilo da terapia. Vocês sabem que tudo que a gente fala em terapia é sigiloso, né? Mas quando existe uma violação dos direitos, né, dos direitos humanos, aqui até no Código de Ética se fala nisso, né? Aqui, ó, vou ler pra vocês. A quebra de sigilo é prevista quando o psicólogo, de forma fundamentada, identificar a necessidade visando ao menor prejuízo, bem como observar os casos previstos em lei, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros. Então, de forma geral, quando a sua vida está em risco ou a vida de outros está em risco, a gente pode e deve quebrar o sigilo da terapia. E tudo isso é conversado também e deixado muito claro durante a sessão quando que a gente vai quebrar o sigilo e se é preciso quebrar o sigilo para a família ou para autoridades. Então é um assunto bem sério e, enfim, está previsto aqui no nosso estatuto. E a última pergunta foi: o que é a supervisão na psicologia? Na verdade, essa é uma proposta da psicanálise, né? Porque a gente trabalha através de um tripé, então, que é a nossa própria análise pessoal,
a teoria, então acho que a gente precisa estudar, e a supervisão. A supervisão entra como um aporte nos casos clínicos e ela é muito importante porque a partir da conversa com pares, né, com outro profissional, com outro psicanalista, a gente percebe aonde que o nosso inconsciente está nos levando, quais são as identificações que a gente tem no caso, se o caso está muito difícil ou que está muito complicado ali, talvez é porque tenha alguma coisa daquele caso clínico que esteja implicado na gente também. Então, uma outra pessoa ajuda a gente a olhar para esse caso clínico e também para a gente, o quanto a gente está implicado nesse caso. Sem falar que também, geralmente, um supervisor ou uma supervisora acaba sendo uma pessoa que tem mais conhecimento que você, então que vai também te indicar leituras, enfim. É uma discussão de caso clínico que é preciso fazer pra gente se implicar no caso e ver o que a gente pode fazer. É muito bom porque a clínica é um lugar muito solitário, né? Então, quando a gente tem esse encontro, é super importante. Eu faço supervisão com o Darcy toda semana, então eu levo alguns casos pra ele pra gente discutir e é muito importante. Mas tem pessoas que têm vários supervisores dependendo do caso. Eu atendo uma pessoa que tem algum mal-estar com a comida, então eu vou procurar uma profissional que tem mais transferência com essa área e que vai poder me auxiliar melhor no caso da forma com que estou trabalhando, né, e ver onde que eu estou implicada ali também. Então, por isso que é interessante a gente ter esse tripé, né, porque a gente não dá conta das coisas sozinhos e é importante a gente fazer essa divisão. E claro, gente, que não é uma fofoca, né? A gente tá ali discutindo a teoria, discutindo o caso, e é tudo feito também com bastante sigilo e através de um outro profissional. Então, fiquem super tranquilos. Gente, é isso. Por enquanto, essas foram as perguntas de vocês. Se vocês têm mais perguntas ou curiosidade, comenta aqui embaixo que eu vou ter muito prazer de gravar outro vídeo ou de responder vocês aqui também. Se inscreve no canal e deixa um like. Um beijo e até mais!